Vamos dar início à nossa live de aquecimento número 8 para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou ensinar você a ganhar mais jogos de tênis em 6 semanas. Então, o tema de hoje é aprenda o momento certo de ir à rede. Esse é uma questão que muita gente, pelo que eu percebo do público que me segue, muita gente tem dificuldade e acredito que essa live aqui vai ajudar a clarificar bastante isso para vocês. É bem comum que tem dois momentos que acho que todo mundo vai à rede, né? E alguns só vão esses momentos. Para sortear, fazer o sorteio do jogo e para cumprimentar o adversário. E muitos ficam ali o resto do jogo inteiro no fundo da quadra, né? Ou acabam muitas vezes subindo a rede, tomando passadas, não tendo um rendimento tão bom na rede. Tá? Então eu vou compartilhar alguns pontos com vocês aqui que acho que pode ajudar. No geral, tá, os tenistas amadores eles não sabem o momento certo de ir à rede. Eles têm dúvida, eles não sabem que hora que é para subir, como ele subir, se ele sobe numa bola paralela, se ele sobe numa bola cruzada, enfim. Muitos têm dúvidas do momento, né? Bem-vindo aí, Sorvito, Celso. Muitos têm dúvida do momento e como subir a rede também, quais são os melhores padrões para a gente subir a rede. Tá? E eu vou tentar ajudar vocês aqui com isso, para vocês conseguirem implementar isso no jogo de vocês, tá? De maneira imediata. Então, a primeira coisa é a gente entender qual que é a importância da gente subir a rede. Existe uma estatística muito interessante que diz que os jogadores, uma estatística da ATP, né? Os jogadores que vão mais vezes à rede normalmente acabam ganhando as partidas. Então, os vencedores acabam indo mais vezes à rede do que os perdedores, tá? E isso permite que eles completem essa jogada, né? Também com uma bola mais fácil. Não necessariamente então, se eu subir mais vezes que o meu adversário, eu vou ganhar a partida? Não. Mas se eu conseguir construir bem os pontos para sobrar uma bola fácil de voleio, aí sim eu vou conseguir ganhar mais partidas. Olha lá o Sorvito. Joguei anteontem, subi para a rede no approach, tomei 3 passadas no mesmo game, mas fiz leitura errada. No fim, acabei vencendo. Se não é o seu padrão principal de jogo, né? A sua estratégia principal, 3 vezes é muito, tá? São 3 pontos seguidos, é muita coisa para você variar. Normalmente eu aconselho variar, fazer um ponto com variação e depois já voltar dentro do padrão que você considera que é mais eficaz do seu jogo. Aí também o adversário ele se adapta. Se eu começar a subir, se eu subir a rede uma vez, ele já vai perceber que eu estou subindo. Na próxima, ele já vai tentar jogar essa bola no meu pé. Na outra, ainda mais se ele conseguir uma passada na primeira, ele ganha confiança e ele vai com convicção ali para as outras, né? Então acaba acontecendo isso. Mas acho que durante a live dá para ir ajudando algumas coisas que pode te ajudar a entender o momento certo e como ir para a rede. Tá? Então, se a gente entender que os vencedores das partidas normalmente acabam indo mais à rede, a gente tem que começar a perceber também que esses vencedores eles constroem melhor as jogadas, né, completam e sobem a rede só para completar essas jogadas. Acabam construindo melhor os pontos por mais vezes e acabam indo à rede na sequência, consequentemente, mais vezes também. Então, não é só por ir à rede, mas sim por construir bem a jogada, e daí sim, o jogador que constrói melhor as jogadas, normalmente ele acaba ganhando as partidas. Então, por que construir bem a jogada e finalizar na rede pode fazer eu ganhar mais jogos de tênis? Normalmente porque eu vou ter bolas um pouco mais fáceis para completar as jogadas. Então, se eu construo bem a jogada, eu vou ter um voleio na minha mão, normalmente com a quadra aberta, para muitas vezes eu só dar um toque e conseguir assim fechar bem a rede, né? Conseguir ganhar o ponto na rede. Então, o grande segredo em conseguir
chegar melhor à rede, ganhar mais pontos na rede, está em construir bem a jogada, tá? Joguei na esquerda forte, a bola voltou bem, mas foi o que você falou. No segundo approach, ele entendeu o meu jogo e passava na cruzada e não na paralela, como eu queria. Se ele provavelmente você não construiu tão bem a jogada e ele acabou pegando essa bola mais bem apoiado. E qual a diferença de preparar bem a jogada? Que cabe justamente nessa pergunta, nessa declaração do Sr. Vitor. Que quando a gente consegue preparar bem a jogada, normalmente a gente tem voleios que sobram ali na paralela, mais fáceis na nossa mão. Com a quadra aberta, a gente só tem que dar um toque na quadra aberta, né? Seja de forehand, voleio de forehand ou de backhand, ou sobra um smash mais na nossa mão. E quando a gente não constrói bem a jogada, muitas vezes a gente acaba tomando essa bola no pé, que a gente é obrigado a tirar esse voleio de baixo para cima, que são voleios mais difíceis. E também abre a possibilidade do adversário passar a gente em 2 tempos, né? Joga primeiro no pé e tenta passar na sequência com uma bola um pouco mais fácil. Então, quando eu não construo tão bem os pontos, eu acabo tendo que volear bolas mais difíceis. E não é fácil realmente ter uma boa consistência de voleios ali, uma boa técnica de voleios para subir em situações que não estão tão favoráveis para mim durante os pontos. Então, a gente tem que entender que a gente tem uma oportunidade de ganhar mais pontos, uma porcentagem maior de pontos, quando a gente sobe a rede, tá? Chegando mais à rede. Porque isso muitas vezes vai evitar a gente, constrói o ponto, eu mexo meu adversário, jogo ele para a direita, jogo ele para a esquerda, aí quando ele está numa situação de defesa, ele dá um balãozão no fundo e recomeça o ponto. Se nessa situação antes eu for para a rede, normalmente ele não vai tentar, ele não vai jogar essa bola tão para cima, né, porque eu já vou estar na rede e vou acabar tendo o smash. Então a gente precisa entender, aprender o como eu devo subir a rede e quando eu devo subir a rede. Esses são os 2 pontos fundamentais para que a gente ganhe mais pontos na rede, tá? Para que a gente aprenda o momento certo de ir à rede. Se a gente tiver, por exemplo, pegar como exemplo, o Nadal, ele foi por muito tempo, não sei se ainda é, mas acredito que ainda seja, o jogador que mais pontos, maior porcentagem de pontos tinha, de pontos ganhos na rede. Então, ele é o jogador que mais ganhava pontos quando subia a rede, tá? E ele não é, se a gente analisar a parte técnica do voleio dele, ele não é um voleador nato. Ele, lógico, ele tem bom voleio, mas ele não é um voleador. E por que ele é o jogador que tem maior porcentagem de pontos ganhos na rede? Porque ele entende o momento certo de subir a rede, sabe quando subir a rede, sabe construir bem as jogadas, e ele chega na rede somente para completar essas jogadas, normalmente na quadra aberta. Então, ele vem com aquele forehand dele cruzado aqui em cima, na esquerda do adversário. Quando ele vê que essa bola entra bem, normalmente ele sobe a rede ali, fechando a paralela, e vem com aquele voleiozinho de slicinho cruzado curtinho, né, de backhand. Então, ele é bem comum, já vi assim, dezenas e dezenas de vezes ele fazendo isso. Então, ele acaba construindo muito bem a jogada e consegue completar bem a jogada na rede. Tá? O Lucas comentou aqui, o Federer fazia o approach, a maioria das vezes, na paralela. Pode ser que sim, a grande questão é que não é a paralela em si, né? É lógico que se eu subir na paralela, eu abro menos ângulo para o meu adversário. Mas isso também é um mito, porque não adianta nada eu repetir, eu subir na paralela, mas meu adversário já está bem posicionado. É muito mais preferível que eu suba na cruzada, mas numa situação que esteja muito mais favorável para mim, quando meu adversário está em dificuldades. Ele está mais esticado, está na corrida, então essa é a hora são horas muito mais aconselháveis de subir a rede, independente de ser na paralela ou na cruzada. Por exemplo, o Nadal é o que mais ganha pontos subindo a rede, e ele tinha uma estatística que ele, em mais de 60% das vezes, subia com essa bola na cruzada. Então, como a gente vai falar que é errado, né?
Não existe certo e errado, mas sim, muitas vezes ele pode subir na paralela, mas se ele jogou a bola anterior cruzada e depois mudou a direção na paralela, pode ser que ele esteja numa boa situação. E o Federer também, ele tem uma técnica de voleios muito boa. Então, se o adversário fizer ele volear, ele tem recurso para conseguir volear bem essa bola, mesmo que seja uma bola mais difícil. Agora, outros jogadores e a gente normalmente não tem, né? Esse é o problema da gente querer copiar o Roger Federer, porque é um pouquinho complicado, né? Aqui comentando, só ir acompanhando os comentários aqui. O Sr. Vitor Nadal não é um Federer para volear, mas sabe então construir um approach bom para subir a rede. Construir o ponto bem para subir a rede, né? O approach é a bola anterior, mas o ponto não é construído somente na bola anterior. Ele cria a situação, aí sim ele faz o approach numa boa situação, numa quadra aberta, por exemplo, e ele vai completar essa jogada na rede, né? Então, não necessariamente eu preciso ser um voleador nato para eu ganhar uma boa porcentagem de pontos na rede. Isso é importante a gente entender. E lógico que eu preciso saber volear o básico, o mínimo ali, senão também eu vou errar todas as bolas. Mas se eu trabalhar bem o ponto, é muito mais fácil eu completar e já souber mais ou menos onde vai voltar essa bola, é muito mais fácil que eu consiga completar esses pontos na rede. Então a gente tem que entender aqui, primeiro, quando a gente deve subir a rede e depois o como a gente deve subir a rede. O quando eu separei aqui 5 situações, tá, que podem ajudar vocês a entender quando eu devo subir a rede, tá? A primeira delas é eu conseguir deslocar o meu adversário. Então, quando eu consigo pegar o meu adversário, ele vai bater a bola em deslocamento, a bola na corrida, ou ele vai bater essa bola na passada. Tá? Isso dificulta com que ele tenha mais precisão também na hora dessa passada. Então, quando eu subo a rede e pego ele mais na corrida, ele se deslocando em deslocamento, normalmente fica essa bola, ou ele comete um erro, ou eu acabo tendo essa bola mais vezes na minha mão. Tá? Então, a primeira situação de quando subir é quando eu conseguir deslocar o meu adversário. Isso a gente faz normalmente mudando a direção da bola, né? Então, eu jogo, por exemplo, um forehand cruzado, meu adversário devolve cruzado, eu mudo a direção na paralela e avanço, né? Ou jogo um forehand paralelo, a bola volta no meio, eu mudo a direção para o lado oposto e subo a rede. Tá? Essas são maneiras que a gente tem de deslocar o meu adversário. Ou também, uma que eu posso, que é bastante utilizada também, que eu posso fazer, eu jogar uma bola, conseguir empurrar o meu adversário para trás e, na sequência, eu fazer um approach com uma bola, um slice mais baixinho, um pouco mais curto, né, trazendo o meu adversário também para frente. Isso também causa dificuldades nele para o adversário passar a gente. O segundo ponto que eu coloquei aqui sobre quando subir a rede é quando o meu adversário ele joga muito com slice. O slice ele flutua um pouco mais. Então dá mais tempo de eu chegar mais próximo à rede e fazer esse contato com a bola no voleio um pouco mais próximo à rede. Então eu posso trabalhar bem as jogadas. Se o meu adversário ele joga praticamente ou backhand, ele só bate slice. Se eu trabalhar bem a jogada e conseguir deslocar ele e encontrar o backhand dele, eu já posso ir à rede na sequência em quase todas as bolas. Porque ele vai ser obrigado, é muito mais difícil ele me passar com o slice. Essa bola flutua um pouco e dá tempo de eu chegar e fechar bem a rede. Um terceiro ponto de quando subir a rede é quando o nosso adversário ele fica muito atrás. Tá? Então, ele é aquele jogador que fica lá com a bunda na tela lá atrás, só devolvendo bola. Então, se ele está lá atrás, muitas vezes é muito mais difícil que ele consiga efetuar essa passada. Ele normalmente vai ter que bater essa primeira bola lá de trás, e se eu fizer um voleio um pouco mais curto, né, um voleio não com menos força e mais freado, mais colocado dentro do quadrado de saque ali, eu vou causar dificuldades para ele também. Então, quando eu consigo deslocar o meu adversário para trás,
eu tenho mais tempo também para eu conseguir avançar e conseguir fechar bem essa rede. Então, essa também é uma situação que eu posso utilizar para subir a rede. Um outro ponto é quando o meu adversário ele joga muitas bolas altas. Quando o adversário joga bolas altas, eu também, da mesma maneira, eu tenho tempo para chegar à rede. Ele não vai, muito provavelmente, se ele joga com altura, se eu consigo trabalhar bem o ponto e eu me coloco numa boa situação, ou coloco ele numa situação um pouco mais difícil, essa bola mais alta também, eu vou ter essa bola, esse voleio para fazer aqui de cima, né? Ou muitas vezes até um smash para completar as jogadas, apesar do smash não ser um golpe tão fácil da gente ter consistência nele, né? Exige muito tempo de bola. Então, mas eu posso utilizar essas subidas à rede também contra jogadores que jogam bolas mais altas. Tá? E por fim, o quinto ponto que eu coloquei do quando subir a rede que talvez seja um dos mais importantes, é quando a gente está em vantagem no placar. Tá? Igual, por exemplo, o Sorvito comentou, ele subiu 3 vezes no mesmo game e tomou 3 passadas. Quanto estava o jogo? Se eu subir 3 vezes ali, o jogo ainda estava 4-0, 5-0 para mim, não tem tanto problema. Agora, se eu subir, tomei 3 passadas quando estava 4-4, 3-4, é bem mais complicado. Então, eu tenho que tentar, por exemplo, se o saque e voleio não for o meu padrão de jogo, eu posso utilizar ele, desde que eu saiba fazer o básico, pelo menos, mas eu tenho que utilizar isso quando eu estou mais em vantagem, quando o placar está mais favorável para mim. Então, tá 4-1, 40-15. Pô, eu posso fazer um saque e voleio. Né? Tá 3-0, 40-0. Eu posso fazer um saque e voleio, mesmo que não seja o meu padrão de jogo. Mas eu não posso tentar fazer isso por muito tempo, porque o adversário ele vai se adaptando. Né? Então, normalmente eu faço essa variação, jogo o ponto de uma maneira diferente do meu padrão principal de jogo, quando eu estou mais em vantagem no placar. Tá? Quando eu tenho uma certa folga, independente de eu ganhar ou perder esse ponto, o ponto seguinte, normalmente eu já volto para o meu padrão principal. Olha lá, o Sr. Vitor estava no primeiro set, estava equilibrado, acabei perdendo esse set. É bem comum nessas horas equilibradas os tenistas amadores acabarem fugindo um pouco da pressão, né? Ou arriscando demais, por exemplo, indo à rede já para encurtar os pontos, e quando na verdade o melhor a ser feito é jogar de uma forma mais simples, principalmente nessas horas mais equilibradas. Tá? Então, os 5 pontos de quando subir a rede são quando eu conseguir deslocar o meu adversário, quando o meu adversário joga com slice, quando eu consigo empurrar o meu adversário para trás, quando ele joga bolas altas e principalmente quando eu tiver mais em vantagem no placar. Tá? Essas são as 5 situações que eu posso, que me ajudam a subir a rede, a ganhar mais pontos na rede. Agora a gente tem que partir para o como, né? Esse é um ponto fundamental e depois a gente analisar o como e o quando em conjunto. Tá? O como que eu devo subir a rede, tá? O primeiro ponto que eu coloquei é fechando a paralela. Então, eu sempre tenho que estar no fundo de quadra, eu fecho um passinho mais a cruzada, e na rede, se eu subo a rede, eu tenho que fechar um passinho mais para o lado da paralela. Tá? Isso por uma questão de ângulos mesmo, de eu estar no meio ali das possíveis ações do meu adversário. Então, o primeiro ponto é sempre que eu subir a rede, eu fechar mais a paralela. Se o meu adversário tiver que me passar, que me passe na cruzada, porque a paralela eu vou estar fechando. E é porque a maioria das bolas, quando a gente sobe a rede, volta na paralela. Tá? Então, por isso que eu tenho que acabar fechando um pouco mais a paralela também. Então, o primeiro ponto, fechar bem a paralela. Tá? O segundo ponto, que acaba sendo muito ligado a deslocar o meu adversário, eu conseguir mudar a direção da bola, porque quando eu consigo mudar a direção, eu pego meu adversário em deslocamento. Então, e da mesma maneira, se eu mudo a direção, eu vou ter o lado oposto, ele vai estar aberto. Então, eu já tenho um alvo para acertar ali também o meu primeiro voleio. Então, de preferência, eu subi a rede sempre mudando a direção. Tá? Esse acho que é o padrão principal. Eu faço uma boa mudança de direção e, na sequência, sim, eu fecho a rede
subindo um pouco mais pela paralela. Tá? Um outro padrão que ele é importantíssimo e é onde são ganhos a maioria dos pontos quando a gente sobe a rede, é quando eu consigo subir, utilizar o meu forehand sobre o backhand do meu adversário. Tá? Existe uma porcentagem maior de pontos ganhos de quem sobe a rede dessa maneira, utilizando o forehand em cima do backhand do adversário. É lógico que se eu posso algumas vezes subir no forehand dele também, mas se eu joguei a bola anterior, por exemplo, no forehand do meu adversário, a bola seguinte eu vou tentar pegar de forehand, jogar no backhand dele, mudando a direção, e daí sim é uma boa situação para eu subir a rede. Tá? Se a bola anterior eu joguei na esquerda dele, e daí eu pego ela de forehand e quero pegar ela de novo na esquerda dele, pegando de forehand, eu tô repetindo o lado. Então, isso acaba facilitando, o adversário ele já vai estar lá, né? O adversário ele nunca recupera 100% o centro da quadra, ele finge que vai voltar e acaba parando quando ele está fora de posição. Então, se a gente tentar jogar no contrapé, normalmente o nosso adversário vai estar ali. E esse é um erro muito comum do tênis amador e também do tênis infanto-juvenil. Tá? Eles acabam repetindo muitas vezes o lado e o adversário já está pronto. Então, o terceiro padrão é subir de forehand sobre o backhand do adversário. Deixa eu só ir acompanhando aqui. Sorvito, primeiro set 3-3, fechou o game, perdi o foco, perdi 6-3. No segundo, subia com mais segurança, saque matador, neutralizei as subidas dele na rede, fechei em 6-0 e venci no tie-break. Que bom ali, mas, por exemplo, se você tinha nível para conseguir administrar, provavelmente, esse jogo de uma forma mais tranquila. Né? Tanto que o segundo set você ganhou de 6-0. Então, alguns erros ali você cometeu no primeiro set, que poderia talvez não ter cometido tantos erros, né? Porque placar de 6-0, normalmente, se a gente ganha um segundo set de 6-0, a gente teria condições de ganhar o primeiro, talvez não precisasse ser 6-0, 6-0, mas 6-3, 6-0, 6-4, 6-0, né? Daria para administrar um pouco melhor. Tá? E depois, você falando, percebi que fiz o meu approach precipitado, repetindo muito a jogada simultaneamente. Trabalhar mais o ponto e fazer a bola não ir para o meu pé. Trabalhar mais o ponto e subir em situações mais fáceis, né? Quando a bola volta mais flutuando um pouquinho, que dá tempo de você chegar na rede, ali mais perto da rede, para volear essa bola na quadra aberta. Normalmente isso vai te ajudar. Vai te ajudar a ganhar mais pontos. O quarto ponto, que é fundamental para que a gente consiga subir bem a rede, é conseguir fazer esse contato com a bola mais cedo. Né? Então, eu fazer esse approach, avançar e fazer o contato com a bola mais cedo para eu conseguir, primeiro, pegar a bola mais próxima à rede, né? Já está mais perto ali da área de saque, e segundo, para eu tirar o tempo de reação do meu adversário. Então, eu jogo uma bola, por exemplo, uma direita cruzada, a bola do meu adversário volta curta, eu avanço, pego essa bola um pouco antes, né, na subida, ou mais perto do ponto mais alto da bola, e não dando tempo para o meu adversário recuperar o centro da quadra. Daí eu vou conseguir pegar ele na corrida para o outro lado, e na sequência, sim, eu subo a rede para completar a jogada. Então, eu pegar essa bola cedo na hora que eu vou fazer o approach é fundamental para que eu consiga ser eficaz também subindo a rede. E, por fim, a gente utilizar mais vezes, quando a gente constrói bem a jogada, a gente utilizar mais vezes um voleio com toque na quadra aberta para completar essas jogadas. Eu não preciso necessariamente volear tão forte essa bola, não preciso volear com força. A grande maioria dos voleios são mais freados, né? A gente diminui um pouco a força, diminui a velocidade da bola e para tentar deixar ela mais baixinha. Então, a gente chama isso de voleios com toques. Então, se eu construo bem a jogada, eu vou conseguir completar essa jogada mais vezes com um toque na quadra aberta. Tá? E não necessariamente eu preciso volear essa bola muito forte. Eu vou errar menos e esse voleio já vai ser bastante eficaz. Então, seguindo aqui, eu comentei um pouco quando subir, como subir, depois a gente passa por isso de novo, dá uma revisada. E se eu não subir a rede
o que que acontece? Eu não gosto de subir a rede. O que que pode acontecer? O que pode acontecer é que você pode pegar um jogador do outro lado que devolve tudo, que não erra, que joga com bolas altas, e o jogo começar a ter trocas de bolas infinitas. Ali pontos de muitos minutos ali. Eu já vi pontos bastante longos mesmo. Algo mais de algumas vezes eu já vi pontos com mais de 20 minutos, tá? Um ponto com mais de 20 minutos. Um jogador dá balão, o outro percebe que o primeiro tá dando balão, fala, se você tá dando balão, também vou dar balão. Aí fica os dois dando balão e o ponto não termina nunca. Né? Então, acaba ficando uma coisa chata, né? Até de assistir ou de jogar mesmo, não é uma coisa prazerosa. Então, se eu não subo a rede, se eu não consigo criar situações para subir a rede, eu tô exposto a ter essas trocas de bola infinitas. Esses pontos, esses jogos que viram uma loucura, os dois só passando bola, e o jogo acaba durando muito tempo, né, excessivamente. Uma outra questão, se eu não for à rede, eu não forço o erro do meu adversário, ou menos vezes eu vou forçar o erro. Quando eu subo a rede, eu obrigo ele a ter que tirar uma bola um pouco mais difícil, um pouco mais forçada. E quando eu não subo a rede, eu não forço ele. Então, o meu adversário ele acaba cometendo menos erros também. Então, esse é um problema de eu não subir a rede. Se eu sei que meu adversário não vem à rede, eu não preciso buscar toda hora essa bola muito profunda. Se eu colocar ela no meio da quadra, ele não sobe mesmo a rede. Então, eu vou colocar mais no meio que eu vou correr menos riscos. Né? Dr. Felipe, muito obrigado, hein? Feliz que esteja ajudando. Depois deixa o feedback se ajudou vocês. E também, se eu não subir a rede, meu adversário, eu crio uma situação, consigo mexer o meu adversário, jogo ele para a direita, balanço ele para a esquerda, angulo ele para a direita, vou à rede, e se quer dizer, não vou à rede, angulo ele para a direita, e se eu não for à rede, o que ele faz? Ele dá um balão para cima, tem tempo de voltar até o meio, e eu sou obrigado a recomeçar a jogada novamente. Então, eu tenho que começar e ganhar o ponto várias vezes seguidas, podemos dizer assim. Né? Sorvito, no segundo, só de subir fechando o ângulo. Isso aí é do segundo set do seu jogo. Então, tem algumas, se eu não subir a rede, eu corro o risco de ter trocas infinitas ali no meu jogo. Como corro o risco de não forçar o erro do meu adversário, e se o meu adversário der um balão, uma bola mais lenta, às vezes até com um slice mais alto um pouquinho, ele consegue recuperar o centro da quadra e o ponto e neutraliza o ponto, né? O ponto é neutralizado outra vez. E existem alguns erros que são bastante comuns, né, no tênis amador. Quando eu digo tênis amador, eu digo tênis amador mesmo, tênis social adulto e tênis infanto-juvenil, tá? Que são jogadores que ainda não são profissionais. Então, quando eu falo, tem alguns erros que se repetem muito com esses jogadores amadores. E o primeiro deles é repetir o lado, né? Como eu disse anteriormente, eu jogo uma bola na esquerda do meu adversário, a bola seguinte sobra na minha mão, eu jogo ela na esquerda novamente e vou à rede. E pior ainda, eu jogo ela na direita, ela sobra na minha mão, eu jogo ela outra vez na direita dele e vou à rede. Essas são situações que normalmente eu acabo tomando um contra-ataque, ou uma bola no pé, ou uma passada, porque o adversário ele já está ali, já está esperando essa bola seguinte no mesmo lugar. Então, o jeito de corrigir isso é tentando sempre subir a rede depois de uma mudança de direção, essa maneira mais indicada. Um outro erro que é bastante comum é o atleta amador ele decidir antes do golpe que ele já vai à rede. Tá? Lógico, se tiver uma bola muito clara, uma bola muito curta que já me chamou à frente, né, eu já estou ali a um passo da área de saque, essa bola eu sou praticamente obrigado a bater ela e subir a rede. Mas existem bolas que é muito comum no tênis amador, os jogadores eles recebem uma bola um pouquinho mais curta e falam, essa eu vou bater na paralela e vou subir a rede. Só que a paralela ela sai toda mascada no meio, na mão do meu adversário, e mesmo assim ele acaba correndo para a rede e acaba tomando uma melancia ali no pé para volear. Então é um erro que é bastante comum.
Então, normalmente eu posso visualizar essa possibilidade de subir a rede, mas eu só vou realmente subir se eu sentir que essa minha bola vai entrar bem. Tá? Então, eu pego o forehand e falo, opa, se ela entrar bem, eu consigo ir à rede. Mas eu pego o forehand, sinto que ela, só pelo contato com a bola, eu já vou conseguir sentir se ela entrou bem ou não. Se ela entrou bem, eu avanço para tentar fechar na rede. Se essa bola não entrou como eu queria, eu volto e recupero o fundo da quadra e começo o ponto outra vez. Tá? Então, esse é um erro bastante comum, que é tentar decidir subir a rede antes do golpe, né? Antes de fazer o golpe. Um outro erro que é bastante comum é o jogador querer subir, bater uma bola lá do fundo, de trás da linha de base, e querer subir a rede. Tá? Ele tem que percorrer uma distância muito grande para fechar a rede, o que já vai dificultar em si o próprio voleio em si, e também dá mais tempo para o adversário para efetuar a passada. Tá? Então, se ele acaba fechando, tentando subir a rede muito de longe, ele dificulta, fica muito mais fácil que ele tome essa bola no pé e dificulta muito mais o voleio. E um outro jeito que é errado é eu tentar subir somente na paralela, tá? Como eu comentei anteriormente, não é a paralela ou a cruzada que define se eu devo subir a rede. A grande maioria dos pontos, os pontos ganhos na rede são ganhos após uma mudança de direção da bola, seja ela na paralela ou na cruzada. Eu tenho que subir fechando um pouco mais a paralela, independente de eu subir na paralela ou na cruzada. É lógico que se eu subir na paralela, eu vou ter que cobrir ou percorrer uma distância menor para fechar a rede na paralela. E se eu subo na cruzada, eu vou ter que cruzar essa quadra até fechar a paralela do outro lado. É uma distância maior, mas dependendo da situação, é vantajoso eu subir mesmo que seja na cruzada. Tá? Então, não necessariamente eu preciso subir 100% na paralela. Tem algumas vantagens, mas eu acredito que a principal vantagem de subir na paralela acontece somente quando eu consigo deslocar bem o meu adversário e consigo me colocar numa boa situação para subir a rede. E como que eu posso perceber o momento certo de eu subir a rede, o momento exato que eu tenho que subir a rede? Tá? Tem alguns pontos que podem ajudar vocês, algumas referências que a gente pode ter que podem ajudar. A primeira é eu conseguir fazer o contato com a bola já dentro da quadra. Tá? Pegar essa bola mais cedo e conseguir fazer o contato com a bola dentro da quadra. Isso vai fazer com que eu tire um pouco o tempo de reação do meu adversário e tenha que percorrer uma distância um pouco menor também para fechar bem a rede. Tá? Então, o primeiro ponto é quando eu estou mais dentro da quadra. Um segundo momento que eu posso subir é quando eu percebi que o meu adversário vai chegar na corrida, ou vai chegar todo esticado na bola ali, só com slice na defesa, ou vai chegar no limite. Muitas vezes, mesmo que eu não tenha planejado anteriormente subir a rede antes daquele golpe, se eu percebo que o meu adversário, eu peguei uma direita cruzada ou uma direita paralela e eu percebi que a bola vai entrar muito bem, que ela saiu até melhor do que a encomenda, e o meu adversário vai ter dificuldades, eu posso, na sequência, já subir a rede esperando essa bola fechando um pouquinho mais a paralela. Porque se o meu adversário está na corrida, ele está em dificuldades, ele está esticado, dificilmente ele vai conseguir cruzar essa bola. Tá? Essa bola vai voltar um pouco mais na paralela. Então eu acabo conseguindo antecipar como ela vai voltar. Então, se eu percebo que meu adversário vai chegar na corrida ou vai chegar mal posicionado, aí sim eu avanço para tentar fazer esse voleio na quadra aberta. Tá? E por fim, tentar também subir a rede quando eu percebo que eu consegui abrir bem a quadra. Tá? O meu adversário não vai ter tempo de recuperar. Então, se eu consigo angular ele para a direita ou angular ele para a esquerda, se eu consigo fechar bem a rede na sequência e consigo fazer um voleio, eu tenho a quadra inteira aberta do outro lado. Então, quando eu consigo abrir bem a quadra, deixar a quadra aberta, também é uma boa situação que eu tenho para subir a rede, certo? E a gente tem alguns efeitos colaterais que podem ajudar a gente a subir a rede, tá? Quando a gente sobe a rede, que são a gente vai acabar forçando mais erros do nosso adversário. Então, eu coloco mais pressão no meu adversário, eu obrigo ele a forçar um pouquinho mais a jogada do que quando eu estou no fundo da quadra.
Então, isso também vai me dar alguns pontos de graça, um pouco a mais, então pode ser mais eficaz. Tá? Eu posso ser mais eficaz quando eu subir a rede, porque eu vou acabar forçando mais vezes o erro do meu adversário. Então, hoje a gente comentou aqui quando eu devo subir a rede, né, e como eu devo subir a rede. E quando? É quando eu conseguir deslocar o meu adversário, quando o adversário joga com slice, quando o adversário fica muito atrás, quando ele joga bolas altas, ou quando eu estou mais em vantagem no placar. Tá? Esse é o quando, em quais momentos eu devo subir. E o como é fechando mais a paralela, de preferência após mudar a direção da bola, subir de forehand contra o backhand do meu adversário, quando eu conseguir pegar essa bola mais cedo e quando eu tiver a quadra aberta também para fazer um voleio com toque na quadra aberta. Esse é o como, né? Então a gente entendendo a importância de subir, o quando subir e o como, a gente com certeza vai tornar o nosso jogo muito mais eficaz, tá? E vai evitar tomar aí 3 passadas no mesmo game como o nosso amigo Sorvito, certo? Então, essa live ela vai ficar gravada, tá? Alguns não conseguiram assistir até o final, outros entraram depois do começo, então eu vou postar ela no Instagram, ela já vai ficar salva no Instagram. No YouTube ela ainda não vai ficar salva, mas mais para frente eu vou publicar, tem que editar ela e mais para frente eu vou publicar também, tá bom? Então, essa foi a live de número 8 de aquecimento para a semana Ganhe Mais, que é uma semana onde vão ter 3 aulas gravadas e gratuitas, onde eu vou ensinar como você pode ganhar mais jogos de tênis em 6 semanas. Se você ainda não se inscreveu, tem o link na nossa bio no Instagram, é 100% gratuito, 100% online, você pode assistir aí no momento que você quiser. Tá? Essa semana vai ser no dia 22, semana que vem, no dia 22, 24 e 25 de agosto, certo? Então, obrigado vocês que chegaram aí, assistiram aqui até o final, e tamo junto. Qualquer dúvida é só mandar inbox aí, que eu vou tentar ajudar. Beleza? Um grande abraço, valeu!